Para você, você acha que a Páscoa hoje e a representatividade dela histórica na sociedade, ela caiu no mesmo lugar do Natal? Como que você enxerga isso, aliás? A gente foi pensar nessa questão de cair no mesmo espaço que o Natal, seria algo mais trivial, que perdeu sentido, comercial. Eu acredito que sim, de um modo geral sim. Mas eu acho que até um pouco pior, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque assim, o Natal ainda é um evento gigantesco. A Páscoa hoje é o coelhinho da Páscoa, é o chocolate. Nem, tudo bem, tem lá as famílias mais, né, tradicionais vão fazer lá o bacalhau, a bacalhoada, mas em geral virou meio que uma o ovo da Páscoa, eu não sei, porque tipo assim, eu acho que o Natal ainda tem uma importância tipo maior. Eu vejo que no Natal, mesmo para aquele que não crê no sentido do real do Natal, as pessoas ainda veem muito como encontro familiar. Então, querem estar com suas famílias no Natal. Já na Páscoa, o pessoal viaja. O Natal ainda traz uma ideia de confraternização, né, cara? O Natal ainda traz essa ideia de tentar aproximar a família, de reunir o pessoal. Talvez com exceção dos anos de eleição, né? As famílias no geral conseguem se reunir. Boa. Né? Então você tem essa ideia ainda de uma confraternização, né? Uma coisa mais, sei lá, talvez mais normal entre as famílias, né? A Páscoa hoje eu acho que ela é muito mais comercial, inclusive dentro da perspectiva cristã. Eu acho que o próprio cristianismo ele vem se perdendo, né, com relação a essas datas importantes. E por mais que a gente tenha na igreja um culto sobre o Natal, muitas vezes você tem ali, né, é bem comum em algumas igrejas um teatrinho lá fazendo Natal com as crianças, aquela coisa toda, mas eu acho coral, que né, Albert? Coral, cantatas ali, né? Mas eu acho que se trabalha pouco a ideia daquilo que realmente é a Páscoa, na sua essência, né? Eu acho que ela perdeu talvez mais do que o próprio Natal. Eu acho que hoje a Páscoa ela é um pouco mais, ela se focou mais nessa questão comercial. Você citou, o pessoal viaja, né? Aproveita o feriado para viajar, do que realmente você está pensando em trabalhar um contexto mais apropriado daquilo. Desculpa, pai, pode falar. Eu estava pensando aqui sobre isso, como é que nós fomos nos distanciando quando a gente pensa em história, a gente pensa em marcos. Né? Não sei se faz sentido. Faz. Né? A gente pensa em marcos. E quando a gente está falando da história do cristianismo, nós estamos falando em determinados marcos. E uma das coisas que a gente perdeu, e eu me coloco entre esses, né, que de alguma forma se distanciou disso, né, e eu fiquei tentando resgatar por que eu me distanciei, o que me levou a esse distanciamento. A gente se distanciou do calendário cristão, né, dessa agenda que de alguma maneira norteava, direcionava e nos fazia lembrar da importância desses marcos, né? E quando a gente fala da Páscoa, por exemplo, a própria Páscoa ela é uma agenda de Deus para o mundo. Ela não é uma agenda nossa, é uma agenda de Deus. E eu acho que então a gente foi substituindo a agenda de Deus pela nossa agenda. Me dá a impressão que esse movimento. E eu acho que, talvez pegando um gancho aí naquilo que você colocou, eu acho que a gente substitui, né, essa agenda e a gente coloca os nossos compromissos. Né? Então, nós temos que fazer um culto de Páscoa. Nós temos que fazer, né, um culto especial para as crianças na Páscoa. Nós temos que fazer um coral, uma peça, nós temos que fazer alguma coisa sobre a Páscoa. Mas a gente esquece o que é a Páscoa. Porque o problema não é fazer, é porque estou fazendo. Exatamente. Eu acho que isso a gente realmente começa a perder de vista. Talvez seja uma característica das igrejas de hoje, né? Não sei, o Albert como pastor possa falar melhor, mas a gente hoje preencheu, as agendas foram preenchidas com um ativismo muito grande, e ao mesmo tempo a gente vai deixando o evangelho cada vez mais para trás. É mais importante cumprirmos as agendas, as datas, do que de fato a gente pensar na essência do evangelho para com aquelas datas.
Esse aqui foi um corte do canal de cortes do podcast da comunidade, o Vila Talk. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o like e compartilhar com seus amigos. Valeu!